Amém, irmãos? Segundo Reis, capítulo 5. Passagem muito conhecida. Eu creio que 90% aqui me conhece, né? Sou presbítero Rodrigo, lá da Matriz. Minha esposa está ali, a Stephanie. Meu filho Davi, João e o Gabriel ficaram em casa. Esse é o maior ministério que Deus me deu, irmãos. A minha família. E está aqui o pastor Josimar, nosso pastor presidente. E eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Vamos ler somente os 2 primeiros versículos. Todos acharam? Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém, amém. Vou desassentar, só o versículo primeiro. Desculpa, irmãos. Irmãos, quando o pastor Robson falou que eu teria essa responsabilidade hoje, eu fiquei por alguns dias: Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me dá uma palavra. E hoje pela manhã, irmãos, diante de Deus, eu saí de casa e falei: Senhor, o Senhor ainda não me deu uma palavra. Quando eu chego no ponto de ônibus, irmãos, tinha uma Bíblia aberta assim no canto, encostado naquela árvore, no ponto ali da cavada. Eu olhei, o ônibus já estava parando, eu falei: eu acho que é uma Bíblia. Quando eu peguei a Bíblia assim que eu olhei, 2 Reis capítulo 5, eu falei: ô Senhor, glória a Deus. Aí durante o dia fiquei meditando, porque é uma passagem muito conhecida, e a gente gosta de trazer algo que para poder esclarecer um pouco mais sobre essa palavra. E eu falei com o Evandro aqui, Evandro, eu também estou com um porém aí. Eu falei, quando ele entrou ali em Jefté, eu falei: ele vai no porém. Aí ele falou: não, eu parei ali porque eu achei que você ia encaminhar por aí. Amém, irmão? Sou presbítero lá do Village, 12 anos, casado com a esposa, 12 anos andando com o pastor Sila, pastor Josimar, os obreiros aí, o Robson, o Cleomir. Eu tive a oportunidade de pregar quando era lá em cima, e aqui já acho que já é a 2ª ou a 3ª vez. Tá? Muito obrigado pela responsabilidade, pela confiança. Irmãos, falar sobre Naamã, esse texto de Naamã, ele tem 3 personagens principais: o Naamã, a menina e o profeta. Eu poderia falar sobre a menina ou falar sobre o profeta, o homem de Deus. Mas o personagem principal desse texto é um homem chamado Naamã, que a sua tradução quer dizer agradável. Naamã é um homem, irmãos. Por essa semana, irmãos, o Senhor tem palestrado comigo acerca disso que eu vou falar. Na quarta-feira passada, eu fui pregar na igreja lá em Papucaí e falei sobre Abacuque, um homem que é levantado por Deus em meio a um tempo complicado. E no domingo, na Matriz, eu falei sobre João, um homem que passa a noite fazendo aquilo que ele é bom e amanhece como um frustrado, mas Jesus entra na vida de João e muda toda a sua história. Só que Naamã é um homem que ele serve a um rei da Síria, que tem um Deus para ele adorar, que se chama Rimon. Naamã é um homem que o texto fala pouco sobre Naamã. Só se fala que ele é o chefe do exército do rei da Síria. Naamã até então ele está em segundo plano, só diz que ele é chefe do exército do rei da Síria. Só que como na minha e na sua vida sempre tem um ponto, uma vírgula, um porquê, um talvez ou até mesmo um porém.
Alguém está dizendo, fulano é muito bom no que faz, porém... Esse porém, irmãos, ele é um verbo de incerteza. Algo que desclassifica o indivíduo a qual está sendo falado naquele versículo. O versículo inicia falando sobre as virtudes de Naamã. Naamã é o chefe do exército do rei da Síria. Ele é muito conhecido e reverenciado por aquilo que ele faz de muito bom. Só que o que fala sobre Naamã, pastor, é que quando ele chega em casa, ele é um homem que tem um porém. Muitas das vezes nós estamos na igreja, pregamos, ganhando almas para o Senhor. As pessoas dizem, você é bom. Mas e quando chega em casa, nós temos um porém. Naamã é um homem que fora da tua casa, ele é um homem que ele é admirado. Naamã fora de casa, ele é um homem que é até invejado por muitos, porque ele é o chefe do exército do rei da Síria. Naamã é um homem que até por inimigos ele é invejado, porque Naamã, Ramon, ele venceu muitas batalhas, o texto está dizendo. Só que Naamã agora ele tem um rei que adora a um deus pagão, um deus chamado Rimon. Só que muitas das vezes Naamã sacrificou a Rimon e a outros deuses, só que ele continua com o seu problema dentro de casa. Muitas das vezes a pessoa sacrifica, adora deuses pagãos e a resposta não vem, sabe por quê? A glória é daquele que é todo poderoso, aquele que está sentado no alto e sublime trono, e ele está sobre todas as coisas. Só que agora o exército da Síria invade uma nação onde há um povo que Deus é o Senhor. Muitas das vezes, para a gente ver o resultado de um propósito, é preciso, na teoria, perder algo. E muitas das vezes nós não estamos preparados para perder alguma coisa, perder a liberdade, perder o direito de ir e vir, sabe, ser taxado de alguém que é muito bom, mas tem um porém, sabe, alguém que tem um talento, tem um chamado de Deus, mas carrega um porém. Evandro falou aqui sobre Jefité, homem, varão valoroso, porém filho de uma prostituta. Não fique preocupado com o porém. Eu vou pegar carona aqui, Evandro, só um pouquinho. Tem gente que está preocupado com o seu porém. Não se preocupa não, porque quando Deus te chamou, Ele sabia do teu porém, Ele sabia da vírgula, Ele sabia daquilo que te impedia de ser honrado e ser bem visto diante da sociedade. Na oração do pastor Josimar, ele disse, tem muitos que já mataram, se converteram e hoje é um homem de Deus. Carrega um porém na tua história. Não fique preocupado com o seu porém, porque aquele que te chamou é fiel para começar toda boa, para terminar toda boa obra que ele começou. Só que agora, Ramon, Naamã volta para sua casa e leva para sua casa uma menina. Só que tem uma coisa que eu aprendo com Naamã. Tem pessoas que querem receber algo, mas não faz por onde. Sabe o que eu quero dizer com isso? Aquela menina, para sentir o desejo de ajudar Naamã, ela não estava sendo tratada simplesmente como uma escrava dentro da casa de Naamã. A história não fala, mas o tempo também aqui não é falado quanto tempo que ela está na casa de Naamã. Só que ela começa a observar que tem algo errado com Naamã. Alguém conhece Naamã na rua, Evandro, mas só quem sabe quem é o Naamã dentro de casa é quem convive com Naamã. E aquela menina agora está dentro da casa de Naamã, olhando para aquele que te tirou da sua nação e levou ela para a Síria para ser cativa. Mas ela tem o desejo de ajudar Naamã. O texto vai dizer que Naamã, quando ele entra no palácio de Rimon, ele tem que se dobrar, ele tem que sacrificar a um deus pagão. Só que agora Naamã tem na tua casa alguém que serve a Deus. A importância de você estar no lugar, exercendo o chamado a qual você foi chamado. Porque tem gente, pastor, que ele está num lugar que Deus colocou para ele ser uma serva para abençoar, um servo de Deus para abençoar. Ele faz tudo menos abençoar.
Ele é um agente secreto, 007, no lugar onde ele precisa ser visto, e como um astro, porque a Bíblia vai dizer que não se pode esconder uma candeia debaixo da mesa. Se ela chega na casa de Naamã, eu não quero nem saber, porque eu estou aqui cativo, fui tirado da minha nação, não posso adorar o meu Deus, eu não quero saber de nada, eu só quero passar o período aqui, se me mandar embora eu volto. Ela não, ela continuou sendo a mesma pessoa que ela era lá atrás, em casa. E ela olha e observa que Naamã tem um problema, porque o que existe de Naamã, irmãos, na rua, guerreiro, valente, referência, as pessoas até invejam ele, mas quando chega no porém, complicou Naamã. Alguém diz: você conhece Naamã? Lá no palácio servindo ao rei, mas você não conhece o Naamã que eu conheço, o Naamã daquele porém, sabe? Lá ele é chefe do exército, mas só eu conheço o Naamã do porém. Naamã, enquanto está com a armadura, está todo ataviado, Ramon, passando diante do seu exército com o seu cavalo, ele é um Naamã que é chefe do exército do rei da Síria, qual ganhou muitas batalhas, é reverenciado e até mesmo leva a medo a outras pessoas. Mas quando Naamã chega em casa e tira a armadura, aparece o porém. É aí que está o problema, quando a gente tira a armadura. Aí começa a aparecer o porém. É leproso. E a menina vê que Naamã tem um problema. Porque não é que o problema precisa ficar escondido, não. Mas quem conhece o problema pode trazer a solução, porque tem problema que está escondido. O porém de Naamã, aos olhos comuns está escondido, mas dentro de casa as pessoas sabem do porém de Naamã. Ó, é aí que está o problema, pastor. Quando Naamã chega em casa e tira a armadura, a menina observa, porque a lepra, ela causa deformação em Naamã. Só que as pessoas na rua, diante do exército dele, ninguém percebe. Mas quando Naamã chega em casa, começa a aparecer as imperfeições. E aí o que acontece? Ela diz: ó, Naamã já sacrificou bastante a Rimon, não já? Já. Mas se ele estiver diante do profeta lá, porque o profeta, irmãos, ele tem que ser conhecido fora e dentro da sua nação. Ela está lá na Síria, está trazendo a referência do profeta que está lá em Israel. Aí o que acontece? Ó, ela diz: ó, se ele chegar diante do profeta, o profeta resolve. E Naamã pensa: eu já tentei tanta coisa e não deu certo, eu vou lá. Naamã prepara uma comitiva e vai até o profeta. Só que o profeta, o homem de Deus, irmãos, quando ele é guiado pelo Espírito, Deus fala, tá? Deus fala com o profeta. Profeta que é profeta não é pego de surpresa. Homem e mulher de Deus não é pego de surpresa. Quando Naamã chega, o profeta nem sai para receber Naamã. Sabe por quê? Tem profeta que está deixando se levar pelo que vê.
Eliseu diz, ó, manda ele se lavar no Jordão. Provavelmente alguém disse, você não quer nem olhar quem está lá fora? A comitiva dele é grande, ele parece ser bem grande aí. Manda ele se lavar no Jordão. Não é uma, não é duas, não é três, são 7 vezes. Profeta, não se deixe levar pela comitiva de Naamã não, hein? Aí ele diz, ó, manda ele se lavar 7 vezes, mergulhar 7 vezes no Jordão. E outra coisa que eu aprendo com Naamã, com gente que pode somar com você, tá? Naamã disse, não. Pensei que ele ia chegar, ia botar a mão, ia resolver o problema. Porque tem gente que ele não resolve o problema, mas ele acha que sabe como se faz. O que é que Naamã fala? Eu pensei que ele ia sair, impor as mãos sobre mim, orar e resolver o problema. Tem gente que vai chegar já com a solução. Se você fizer assim, 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 Eliseu vai resolver. Não, o profeta aqui sou eu. 7 mergulhos no Jordão. Aí Naamã diz, não, eu vou embora. Eu saí de lá para chegar aqui. A solução e a cura está na mão do profeta, tá, profeta? O que aparece de Naamã com carruagem, comitiva e querendo te dizer como você vai proceder, tá, tem muitos. E o que tem de Eliseu se dobrando diante dos Naamã. Aí chega alguém para Naamã e diz, Naamã, o que ele está te pedindo não é nada demais. O que custa? É só, levantou. 7 mergulhinhos. Mas tem rios melhores aí, vai me mandar vai lá, Naamã. Ande com gente que soma, tá? Alguém podia dizer, Naamã, você tá certo mesmo. Você é chefe do exército, cara não tem nada. Vambora. Ande com gente que possa te levantar. Tem gente que tá doido, pô. Pisar em você é só você dar uma oportunidade. E ele vai dar o primeiro, nada. Dá o segundo, nada. Só no 7º, irmão. O profeta falou 7, é 7. Daqui a pouco Naamã levanta, tá com a pele igual um bebê recém-nascido. Aí ele, rapaz, agora vamos lá. Aí ele volta diante de Eliseu, achando que seria diferente. Ó, eu tenho uns presentinhos para você aí, rapaz. Você é um profeta, me ajudou. Não. Sabe por que se ele aceita, ele fica na mão de Naamã. Cuidado com que aquilo você tenha aceitado, porque depois você vai ficar refém daquilo que você recebeu. Barganha. Homem de Deus, mulher de Deus não barganha com o dom de Deus. Não barganha com o dom de Deus. Aí Naamã disse, aí ele disse, não quero nada disso não, o dom é de Deus, eu sou apenas um instrumento. Pode levar tudo embora. A menina foi usada por Deus para abençoar Naamã. E você não vê ninguém falar mais nada dela, sabe por quê? Você vai ser usado para abençoar alguém e a glória não vai ser sua. A glória continua sendo do Deus que te chamou para abençoar. Sabe por quê? Quando você for contar lá sua bênção, fala que foi. Jesus disse, ó, vai, só se apresenta o sacerdote, leva lá o que é preciso, mas não fala nada. Jesus, irmão, Jesus.
Aí tinha alguém do lado de Naamã, olhou assim: Naamã, você não vai querer, não? Não, pá, glória é de Deus, mano. Aí Naamã faz o quê? Então faz o seguinte: eu me dobro diante de Rimon lá, porque eu sirvo ao rei. Mas faz o seguinte, me perdoa, porque eu reconheço que o seu Deus é o verdadeiro Deus. Olha para por que Deus vai te colocar em certos lugares. Para você ser usado como uma menina na casa de Naamã. Para o Deus que te chamou ser glorificado. Não é para todo mundo, ó, vai fulano. Ó, fulano orou por mim, a coisa aconteceu. Faz campanha com fulano, que fulano quando ora a coisa acontece. Deus vai te colocar para lá, para o nome dele ser glorificado. Aí Naamã diz, ó, eu sou obrigado a entrar no templo de Rimon, a me dobrar, sacrificar a ele. Mas me perdoa. Olha só o resultado de uma menina escrava na casa de um ímpio. Aí Deus abre uma porta para você na casa de um ímpio. E você faz tudo menos ser uma referência para o ímpio. Será por que Deus me colocou aqui? Só tem ímpio nesse lugar, é para você resplandecer como um astro naquele lugar. É para você ser sal e luz. Porque sal junto com sal é tudo sal. A luz está aqui, ó. Eu quero ver quando acabar a luz aqui ficar só umazinha. Todo mundo corre para aquela luz. É isso que nós somos. Deus ele vai nos colocar em lugares aonde você, muitas das vezes, vai ser o único grãozinho de sal e a única lâmpada da luz naquele lugar, para você resplandecer e para você dar sabor ao ambiente. E Naamã diz assim, ó, então vamos fazer o seguinte, deixa eu levar uma medida que dê em 2 mulas, para mim fazer um altar, para mim adorar ao seu Deus. Deus conhecia o coração de Naamã, irmãos. Naamã está servindo ao rei da Síria, mas o seu coração não está ali. Você acha que se não fosse para o nome do Senhor ser glorificado, e o Senhor conhecendo o coração de Naamã, você acha que o Senhor ia permitir que a menina fosse para a casa de Naamã? Para que Naamã viesse diante de Eliseu e ser curado por Eliseu. E quando ele voltasse para lá, imagina Naamã chegando lá na Síria. O Naamã está sem armadura. Ué, eu ando com Naamã tem tantos anos, eu sempre vi ele de armadura. A Bíblia não fala, mas a gente pode imaginar que aquela armadura era o que escondia o porém de Naamã. Agora quando ele é curado por Deus, não existe mais porém. Na minha e na tua história estava cheio de porém. O Senhor apaga aonde tinha um ponto, ele coloca uma vírgula para poder continuar a sua história. Porque alguém sempre olha para nós e diz assim, é uma bênção Rodrigo, porém é filho de uma macumbeira. Ah, Rodrigo é uma bênção, porém já foi criado dentro de uma favela. Rodrigo é uma bênção, porém. O Senhor vem e apaga o porém, coloca uma vírgula. Vírgula é para você parar e respirar e continuar. Aquilo que era o seu fim, o Senhor Pai, ele parar e respirar e continuar a sua história. Sabe por quê? Eles não vão passar sem perceber aquilo que o Senhor fez na tua vida. Eles vão ter que olhar, parar, respirar e continuar observando aquilo que o Senhor fez na sua vida. Naamã volta para a Síria curado, louvando e engrandecendo ao Deus de Eliseu e da escrava que estava em sua casa. Para tudo há um propósito, irmãos. Deus não vai te colocar num lugar onde você não vai ser sal e não vai ser luz. Aí depois não entende, eu vou falar, senhor. Não entende por que a porta se fecha. Não entende por que tudo fica complicado no ambiente que você vive. Você está lá para ser sal e luz. Você não é sal e não é luz. O Senhor fecha a porta. O Senhor permitiu a menina ser escrava na casa de Naamã. Para Naamã chegar diante do profeta e ser curado e reconhecer o Deus da menina e o Deus de Eliseu como o único e verdadeiro Deus. O rei da Síria está se dobrando diante de Rimon, ele está se dobrando diante de Rimon, mas o coração de Naamã está no Deus de Eliseu.
as portas e as permissões que o Senhor vai permitir na minha e na tua vida, vai ser para que o nome dele seja glorificado. Para que o Senhor vai te dar bênção, uma prosperidade, se você não é sal e você não vai ser luz? Não tem porquê. Eu estou orando a Deus para Deus me dar um carro daquele jeito. Sabe para quê? Para quando você passar para o seu vizinho que tem um carro inferior, aí, tá vendo lá o carro dele, ó. Ah, Senhor, me dá o direito de ter um comércio. Aí para quê? Para quando alguém lá te pedir. Quando eu não tinha nada, ninguém vinha. Agora que eu tenho, todo mundo quer vir atrás de mim. Você precisa ser sal e luz. O Senhor vai abrir as portas e vai permitir tudo na tua vida por um propósito. Eu saio quase todo dia de Japuíba, 4h20 da manhã, vou para Niterói e volto. Já tentei sair de lá diversas vezes desse trabalho que eu estou. Eu já entendi que o Senhor me colocou lá por um propósito. E muitas das vezes a gente está sentado, chegou alguém, poxa, queria conversar um negócio com você. Senta aí, conversa, vamos conversar. Mas a maioria do pessoal do meu círculo de trabalho, todo mundo de mais idade que eu. E às vezes a gente está conversando, fala algo de Deus, uma coisa ou outra, a gente brinca. Depois chega a paz, aquele problema lá já resolvia. Tudo há um propósito debaixo do céu. O Senhor não vai te permitir chegar a lugares que você deseja, se o propósito que Ele tem para você não será executado. Tá ali os dois varões ali, o Heraldino, eles de vez em quando você conversa, tá no trabalho dele ali, de repente acontece uma situação, trabalha na segurança, até pouco quando vê, ele tá falando do amor de Deus pro cara, o cara tá chorando. Pegou o cara numa situação, eu sou desviado, quer voltar para Jesus? Não, rapaz, Jesus te ama, o cara veio, tá até algemado lá para levar, ele tá falando de Jesus pro cara. Deus, ele vai te colocar em lugares para que o nome dele seja glorificado, sempre, tá? Sabe por quê? Ele não vai abrir uma porta sem que o nome dele seja glorificado. Ele não vai te permitir ver coisas, experimentar ambientes em que o nome dele não for glorificado. Naamã, ele chegou ali como do alto escalão do exército do rei da Síria. Quando ele chega diante de Eliseu, Eliseu trata ele como nós devemos tratar todo mundo, como uma pessoa que está ali precisando de algo de Deus, independente de quem ela seja. E ele entendeu que ali ele não poderia chegar. Ele chegou como o chefe do exército do rei da Síria, mas quando ele chega diante de Eliseu, Eliseu manda ele se lavar no Jordão sem nem olhar para ele. Ele entendeu que ali, Evandro, aquele cargo que ele tinha na Síria, diante da necessidade dele, não servia de nada. 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 Nós precisamos entender que respeitar sempre o cargo eclesiástico dado pelo homem, mas diante dos homens e mulheres de Deus, ele é uma pessoa comum como qualquer outra. E Geazi deixou-se levar. Tem gente assim, né, irmão? Está acostumado a andar com os homens de Deus. Daqui a pouco chega algo diferente, ele logo se empolga. Não, tem que dar um tratamento diferente. Não, irmão, vamos lá, calma. Calma. Aí ele sai, pega uma carruagem e vai atrás da mãe. Olha só a mentira. Usando o nome. Rapaz. Você é complicado. Não, o meu senhor, ele se arrependeu e mandou eu vir aqui buscar os presentes. Não, e Eliseu está lá na dele, irmãos. Homem de Deus, mulher de Deus, tem que ter convicção das coisas, do seu chamado. Aí está ele lá, bem na dele, Eliseu. Jesus, foi para onde? Você foi para onde, Jesus? Você foi atrás do ouro e da prata, né? Então a lepra que estava na mão, agora ela passou para você. Vamos viver do sobrenatural de Deus, irmãos. A gente não precisa de ouro e prata para glorificar o nome do Senhor, não, tá? E Naamã leva ali aquele barro ali, e ele faz um altar para adorar a Deus. Sabe por quê? Alguém entendeu o propósito de ser colocado em um lugar que não era do desejo dele, mas era um propósito e uma vontade de Deus. Todo lugar que você colocar a planta dos seus pés é um projeto de Deus. O Senhor, ele nada passa despercebido aos olhos do Senhor.
Tudo que vem do Senhor é perfeito. Muitas das vezes a gente olha assim, mas eu não estou entendendo o porquê disso. Mas no fim você vai entender o porquê. Porque o Senhor, Ele vai nos colocar, irmão, sempre em lugares para que o nome dEle seja glorificado. Para mim terminar, uma certa vez eu estava no ponto de ônibus, na subida da ponte ali, do lado de cá, naquela passarela. Veio um ônibus, ao Senhor, não vai. Na porta do ônibus. Não vou, Senhor. Tá bom, voltei. Aí veio o outro, vendo das pedras. Eu, Senhor, não vai. Senhor, já vai dar 6 horas. No terceiro, não vai. Jesus, e agora? Tem alguma coisa aí. No quarto, aí eu fiz sinal, falou nada, eu falei, opa, é esse. Quando eu entro no ônibus, que eu boto o cartão, eu olho o jovem, olha, ele tá desviado, ó. Eu olhei para ele e falei, agora eu entendi. Entrei, já passei, fui para lá apertando com a mochila, falei, Pai do Senhor, varão. Ele sentado, e ele tentando soltar a mão. Falei, rapaz, o que houve com você, rapaz? Você sumiu, rapaz. O Senhor com uma obra tão linda na sua vida, e ele tentando tirar. Rapaz, o que está acontecendo com você? E comecei a me arrepiar. Ele começou a chorar. Falei, rapaz, o Senhor tem uma obra na sua vida, o que você está fazendo nesse mundo aí? O Senhor já te tirou de lá, fechou várias covas. E eu comecei a alterar a voz, já senti a presença do Senhor. Ele começou a chorar. Falei, Senhor, seja feita a tua vontade. O irmãozinho a 2 bancos atrás já começou a soltar uma rajada lá atrás. E eu falei, rapaz, volta para Jesus, rapaz, você está fazendo o quê? O diabo está doido para ceifar. Eu sei. Domingo eu vou na igreja, pastor. Não deixa de ir não, hein? Olha, 3 ônibus passou, o Senhor não deixou eu ir embora. Para poder falar isso com você e vir agarrado na mão dele, até mais ou menos em manilha. E ele, tá bom, varão, tá bom, irmão. E eu falando com ele, chorando. Eu sei. Garrei, não soltava, rapaz, tentando soltar. O Senhor, Ele vai nos colocar em lugares aonde o nome dEle vai ser glorificado. E um outro irmão lá atrás, irmão, estava sentindo a presença do Senhor. Há muito tempo que eu não sentia aquela coisa gostosa. Falei, varão, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E o jovem voltou para o Senhor, e é um tempo que eu não vejo. Se a pessoa, Senhor, me acovardo? Não, Senhor, a glória é sua. O Senhor vai nos colocar. Hoje é culto de homens, foi a palavra que o Senhor me deu, irmãos. O Senhor vai nos colocar em lugares para que o nome dEle seja glorificado. Naamã glorificou a Deus e ergueu um altar, mas porque uma menina estava sendo escrava na casa de Naamã e entendeu o propósito para que ela foi para lá. Evandro tem histórias, um monte de histórias para contar sobre isso. Sabe por quê? O Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar, mas Ele quer de nós fidelidade, compromisso. Sabe por quê? Se a gente não fizer, irmãos, nós vamos ser chamados de covarde. E não dá, né, pastor? Com o privilégio de ser chamado de filho de Deus, ser chamado de covarde. Faça como a menina. Não perca as oportunidades que o Senhor te der de ser um instrumento para Deus. Ser sal, ser luz. Sabe por quê? Porque a glória é do Senhor. E Ele vai nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém.